Imagine dentro do Walmart num sábado comum, carrinhos cheios, crianças correndo, famílias fazendo compras para o fim de semana. Mas, do lado de fora, o inferno. Estacionava o carro e um homem entra para dentro do Walmart, carregando junto consigo um fuzil e um ódio alimentado pela internet. Em apenas 6 minutos, 23 vidas são apagadas, 22 feridos. E tudo isso por causa de um manifesto racista postado minutos antes do ataque. Motherfuckers busting guns in Walmart right now. AK, somebody's got shot. Fuck, it's got an AK. Nearly hit my ear. I'll let y'all, no strap in my pocket. I guess part of me wanted to mean something, so yeah, it wasn't like, if you read it, you'll see what I mean. I just didn't want it to be like, I killed a bunch of innocent people and, died. I guess, it's pathetic. Hoje, vamos mergulhar no caso do massacre do Walmart em El Paso. Patrick Wood Crusius nasceu em 27 de julho de 1998, em Allen, uma cidade tranquila e de classe média alta nos arredores de Dallas, no Texas. Ele veio ao mundo como gêmeo fraterno, junto com a irmã Emily. Desde bebê, já dava sinais de que o desenvolvimento dele seria mais lento. Enquanto a irmã engatinhava, falava e andava mais cedo, Patrick demorava mais para alcançar essas etapas básicas. A família era composta pelos pais. O pai, John Brian Crusius, terapeuta e conselheiro de dependentes químicos com um longo histórico de vícios em álcool, remédios e drogas. E a mãe, Lori Lynn Crusius, enfermeira que sustentava a casa, além de um irmão mais velho e um meio-irmão do primeiro casamento do pai. Nos primeiros anos, a vida parecia normal para uma família suburbana americana. Ele frequentou a Beverly Elementary School, em Plano, onde brincava de basquete e futebol no recreio com alguns colegas, que o lembrava como um menino doce e normal. Vizinhos o viam brincando no quintal, mas já notavam que ele era mais quieto, preferia ficar sozinho no ônibus da escola e não se misturava tanto. Com o tempo, as coisas em casa começaram a desandar. O pai lutava contra dependências pesadas há décadas, o que criava um clima de medo, incerteza e apatia na família. As crianças cresciam sentindo essa instabilidade emocional. Por volta dos 13 anos, no final de 2011, veio o divórcio. A mãe entregou os papéis após meses de separação dentro da mesma casa, e o pai foi expulso. Isso abalou muito Patrick e os irmãos. Brian, o mais velho, aos 17 anos, acabou assumindo um papel de homem da casa para ajudar a mãe. Um Natal particularmente doloroso marcou essa fase. A mãe viajou para Oklahoma e deixou os gêmeos sozinhos em casa sem arranjar cuidados. O pai foi chamado pela irmã Emily, mas acabou preso por furtar uma loja, dizendo que era para presenteá-los, deixando as crianças abandonadas durante dias. Patrick tinha 13 anos e sentiu o abandono de forma profunda. Na adolescência, ele entrou no ensino médio primeiramente na Liberty High School, em Frisco, por um curto período. E depois se transferiu para a Plano Senior High School, onde se formou em 2017. Ali, as coisas pioraram bastante. Ele se tornou extremamente solitário. Escolhia sentar sozinho, evitava grupos, não participava de atividades extracurriculares. Colegas o descreviam como quieto, distante, com uma vibração estranha. Sofria bullying intenso. Zombavam da voz dele, das roupas, empurravam-no nos corredores. Very quiet kid, not very involved, often questioned why kids were involved. He was picked on in class for reasons I don't even really know. It seemed constant. No one wanted to really work with him in group settings because he would do his own thing. He would sit there and act like he was listening to you,
and then he would go do his own thing and people would complain about that. We openly saw, and there was some times where it was addressed and other times where it wasn't. If he was getting, Patrick, you're stupid, Patrick, shut up, I really hope it doesn't define it, because that's not who we are as a city or even as a school. Aos 16 anos, em 2014, houve um episódio em que fugiu de casa, mas voltou em apenas 30 minutos, e a polícia foi chamada. A família já lidava com problemas de saúde mental. Tanto os pais quanto ele tinham histórico de uso de medicamentos psiquiátricos, e ele começou a apresentar sintomas mais claros de transtorno mental. Quando concluiu o ensino médio, se matriculou no Collin College, uma faculdade comunitária próxima, e mudando para a casa dos avós, uma vez que a residência deles era próximo. Porém, ele abandonou os estudos na primavera de 2019. Colegas de lá o viam murmurando sozinho, ficando zonado nas aulas, fazendo comentários fora do comum. Passava a maior parte do tempo no computador, sem emprego fixo, isolado. Patrick Crusius criou uma conta no LinkedIn em que se descrevia como estudante e listava explicitamente que havia trabalhado como empacotador em um supermercado por 5 meses, até perder o meio de transporte que usava para ir ao trabalho. Nessa mesma descrição, ele escreveu textualmente: "Não sou realmente motivado para fazer mais do que o necessário para me virar. Trabalhar em geral é uma droga, mas acho que uma carreira em desenvolvimento de software me convém bem. Passo cerca de 8 horas todo dia no computador, então isso conta como experiência em tecnologia, eu acho." Esse foi o único emprego temporário que ele mencionou publicamente, e o perfil do LinkedIn foi removido logo após o ataque. O emprego terminou e, segundo registros judiciais, Crusius estava desempregado havia 5 meses, quando ocorreu o tiroteio em agosto de 2019. Por volta de agosto de 2018, cerca de um ano antes do ataque, ele começou a navegar com frequência no fórum 8chan, onde teve o primeiro acesso regular a conteúdo extremista de supremacia branca. Mergulhando na internet em fóruns como 8chan e 4chan, onde o ódio racista e as teorias conspiratórias ferviam, ele já tinha raiva generalizada contra a imigração e substituição cultural, mas não tinha um alvo específico fixo, tipo hispânicos. Em seu perfil dentro desses fóruns, era cheio de reverência a uma linhagem de autores de ataques: Anders Breivik, Dylann Roof e Robert Bowers. Em março de 2019, um evento foi capaz de deixá-lo fascinado e obcecado. O ataque de Christchurch, na Nova Zelândia, realizado por Brenton Tarrant, que atacou 2 mesquitas e ceifou a vida de 51 pessoas, postando o manifesto A Grande Substituição, uma teoria introduzida em 2010 pelo escritor francês Renaud Camus, onde o princípio central é que os povos europeus estão em extinção e sendo substituídos por imigrantes com uma cultura diferente, inferior e perigosa. Patrick leu todo o manifesto de Brenton. Ele já tinha raiva generalizada e pensamentos violentos. Inclusive, declarou apoio ao manifesto. Praticamente, Brenton Tarrant virou uma espécie de modelo que deu direção ao ódio dele, transformando pensamentos vagos em um plano concreto. Depois de ler o manifesto de Brenton Tarrant, ele encontrou uma estrutura: a teoria da grande substituição, com ódio específico contra hispânicos no Texas. Nas redes sociais, Patrick tinha uma conta no Facebook e Twitter. No Facebook, não havia menção de violência ou algo do gênero, passando como algo sutil e discreto. Já no Twitter, os posts que circularam na época eram bem diretos: apoio a Trump, elogios ao muro na fronteira com o México, participação em enquetes pró-Trump e coisas assim. Ele usava hashtags como #BuildTheWall, #NoSanctuaryCities e outras no estilo MAGA da época.
Tinha também um post ou like em uma foto de armas arrumadas formando a palavra Trump, o que viralizou rápido como prova de alinhamento ideológico. Outro detalhe que chama bastante atenção é ao banner do seu perfil. Era realmente uma imagem de Dylann Roof, o atirador que matou 9 pessoas na igreja de Charleston em 2015. Era uma escolha bem explícita de admiração ou identificação com outro extremista branco, já que Dylann Roof era ícone em certos círculos racistas online por causa do manifesto dele e do ataque motivado por ódio racial. Intitulado A Verdade Inconveniente sobre Mim, ele inicia o manifesto dizendo o seguinte: no geral, eu apoio o atirador de Christchurch e o seu manifesto. Este ataque é uma resposta à invasão hispânica do Texas. Eles são os instigadores, não eu. Estou simplesmente a defender o meu país da substituição cultural e étnica trazida por uma invasão. Em outro trecho ele diz: minhas motivações para este ataque não são de forma alguma pessoais. Na verdade, a comunidade hispânica não era meu alvo antes de eu ler A Grande Substituição. Este manifesto cobrirá as razões políticas e econômicas por trás do ataque, meu equipamento, minhas expectativas sobre qual resposta isso irá gerar e minhas motivações e pensamentos pessoais. Neste outro, faz como uma tentativa de isenção política, dizendo o seguinte: minha ideologia não mudou por vários anos. Minhas opiniões sobre automação, imigração e todo o resto precedem Trump e sua campanha para presidente. Estou colocando isso aqui porque algumas pessoas culparão o presidente ou certos candidatos presidenciais pelo ataque. Este não é o caso. Eu sei que a mídia provavelmente me chamará de supremacista branco de qualquer maneira e culpará a retórica de Trump. A mídia é infame por fake news. A reação deles a este ataque provavelmente apenas confirmará isso. Ele se aprofundou ainda mais nessa imersão em sites nacionalistas brancos durante cerca de 5 ou 6 meses antes de junho de 2019, quando comprou legalmente um rifle AK-47 e 1.000 cartuchos de ponta oca pela internet e mandou entregar em uma loja de armas em Allen. A mãe dele ficou tão preocupada que chegou a ligar para a polícia. Na prática, não mandaram ninguém na casa, não fizeram verificação de bem-estar, não chamaram o Patrick para conversar, nem nada do tipo. Ele nem ficou sabendo da ligação na hora. A polícia tratou como uma consulta informativa simples, sem nome dado, sem investigação extra. Foi apenas isso, sem abordagem pessoal ou dispensa dele. Houve tensão entre eles, e possivelmente deixou Patrick com mais ódio e vontade de antecipar seus planos e fantasia. Incapaz de controlar seus pensamentos violentos, ele sabia o que iria fazer. Patrick já tinha pensamentos violentos desde criança. Inclusive matava animais, segundo a defesa revelou depois. Na madrugada de 3 de agosto de 2019, Patrick deixou a casa dos avós à meia-noite. Entrou no seu Honda Civic 2012 e dirigiu cerca de 10 horas até El Paso. De Allen até El Paso é uma distância de 965 quilômetros. Patrick Crusius chegou em El Paso por volta das 8 horas da manhã. El Paso foi escolhido por Patrick devido à maior concentração de hispânicos, por ser uma cidade fronteiriça com o México e pelo desejo de eliminar o maior número de hispânicos possível, em resposta ao que ele chamava de invasão hispânica/latina no Texas. Ele estava com fome e exausto depois de uma viagem longa, e acabou se perdendo em um bairro residencial e usou o celular para procurar um Walmart. O Cielo Vista apareceu como o primeiro resultado. Às 8h56 da manhã, ele chegou ao estacionamento do Walmart Cielo Vista, perto do shopping Cielo Vista Mall, lado leste de El Paso.
Nas imagens, é possível vê-lo chegando e estacionando seu carro. 3 minutos depois, ele entrou pela primeira vez no Walmart, pela entrada da mercearia. Ficou aproximadamente 30 minutos andando pela loja, o que dá a entender que estava fazendo um reconhecimento e, ao mesmo tempo, procurando algo para comer. Foi ao banheiro, bebeu água, tentou manter uma certa descrição, só que nessas imagens ele aparece ajudando uma cliente hispânica a pegar algo na prateleira. Um relato diz que ela havia falado algo em espanhol e ele só deu os ombros. É possível ver pelas imagens que o Walmart estava movimentado logo naquele horário. Às 9h20 da manhã, saiu sem comprar nada, voltou ao carro, abriu e fechou a porta, entrando para dentro do Walmart novamente. Ele pegou uma sacola de laranjas e pagou no self-checkout, que é um autoatendimento, e comeu uma laranja na entrada da loja, saindo novamente às 9h30 da manhã. Das 9h30 da manhã até as 10h20, ficou dentro do carro. Ele acidentalmente subiu primeiro um PDF errado. Era uma carta de disciplina da faculdade dele da Collin College, que mandou porque ele tinha ido para a aula bêbado ou algo assim. Foi um upload equivocado, tipo erro de arquivo. Em seguida, postou seu manifesto no 8chan, que tinha 2.300 palavras e descrevia a invasão hispânica do Texas. Às 10h28 da manhã, um grupo de pessoas que descarregava compras no carro estacionado ao lado de Patrick foi registrado pelas câmeras. Ele então deu marcha à frente, virou para o sul e depois para o oeste, estacionando por mais 3 minutos no mesmo corredor. Em seguida, Patrick avançou novamente, virou para o norte em direção à loja, depois seguiu para o oeste na rua em frente ao Walmart, virou para o norte no final da loja, subiu uma calçada passando perto de várias pessoas e entrou em uma vaga de estacionamento no lado sudoeste do prédio, 5 minutos antes do ataque. Às 10h37, Patrick Crusius colocou protetores auriculares e retirou o rifle AK-47 do porta-malas do seu carro. Era um sábado de manhã lotado, com compradores fazendo as compras da volta às aulas. Ele começou a atirar nos clientes no estacionamento antes mesmo de se aproximar da entrada. Primeiro tiro no estacionamento matou uma mulher de 58 anos que empurrava carrinho. Era Maria Eugênia Legarreta Rotti, uma cidadã mexicana. Ela tinha ido buscar a filha no aeroporto. Antes de encontrá-la, Maria fez uma parada rápida no Walmart para fazer compras. Ela tentou se esconder, mas infelizmente acabou sendo atingida e falecendo no local. Em seguida, ele se voltou para uma arrecadação de fundos do time de futebol feminino juvenil El Paso Fusion, que acontecia na frente da loja. Guilhermo Memo Garcia e sua esposa, Jéssica Coca Garcia, estavam no estacionamento do Walmart, arrecadando fundos para o time de futebol da filha. Eles não eram apenas clientes. Estavam ali servindo a comunidade local. Guilhermo tentou proteger sua família e as crianças do time. Ele foi atingido várias vezes, inclusive na coluna e em órgãos vitais. Sua esposa, Jéssica, também foi baleada nas pernas, mas sobreviveu. Ele ficou cerca de 9 meses internado, vindo a óbito em 23 de abril de 2020. No total, durante essa fase inicial no estacionamento, ele matou 3 pessoas e feriu outras 6. O gerente da loja, Robert Evans, acionou um código marrom, o protocolo de atirador ativo, orientando seus funcionários a ajudar os clientes a evacuar ou se esconder. Havia aproximadamente 3.000 pessoas no complexo do shopping naquele momento. Muitos clientes e funcionários fugiram para lojas adjacentes ou se esconderam embaixo de mesas ou em contêineres de carga nos fundos do prédio. O Walmart de El Paso geralmente conta com uma farmácia, um centro óptico, um centro automotivo para troca de óleo e pneus,
agência bancária ou posto de serviços financeiros e um McDonald's. Às 10h39, pessoas do lado de dentro estavam sem entender de onde vinham os ruídos de estampido de arma de fogo, que vinha do lado de fora do Walmart. Foi quando Patrick Crusius entrou no Walmart pela entrada oeste. Pessoas sem entender absolutamente nada os avistou com um fuzil e, antes de entender o que estava acontecendo, ele atirou fatalmente em um idoso que tentava correr. Era Alexander Hoffman, um cidadão alemão de 66 anos que vivia em Ciudad Juárez, no México, com sua família, e estava em El Paso realizando compras. Ele cruzava a fronteira regularmente para fazer compras, especificamente em busca de itens domésticos. Sua família o descreveu como o porto seguro da casa, um engenheiro alemão que criou seus filhos no México e mantinha o hábito comum entre os moradores da região de aproveitar a variedade de produtos do lado norte-americano da fronteira. Em seguida, dentro da loja, Patrick atacou 9 pessoas na área da agência bancária interna. Em um trecho chocante, ele executa a sangue frio Javier Amir Rodrigues, de 15 anos, estudante do ensino médio da Horizon High School, e estava na loja com seu tio para comprar materiais escolares no dia do atentado. Ele era conhecido por ser um entusiasta do futebol e um aluno dedicado. Ele se deparou com um casal, André Anchondo, de 23 anos, e Jordan Anchondo, de 24 anos. André, ao perceber que a esposa e o filho estavam na linha de fogo, lançou-se na frente de Jordan para tentar protegê-la das balas. Jordan usou o próprio corpo como escudo para cobrir o bebê, segurando-o contra o peito enquanto caía no chão. Infelizmente, ambos foram atingidos e faleceram no local. Quando os socorristas chegaram, encontraram o bebê vivo, pressionado sob o corpo da mãe. O impacto da queda de Jordan quebrou alguns ossos da criança, mas o sacrifício combinado dos pais garantiu que o bebê sobrevivesse ao ataque. O casal havia acabado de completar 1 ano de casados, e André tinha acabado de abrir seu próprio negócio de construção. Eles personificaram o conceito de heroísmo instintivo e devem ser sempre lembrados como heróis. Eles deixam 2 filhos. As crianças ficaram sob os cuidados de familiares próximos, que se uniram para garantir que os irmãos crescessem juntos e amparados após a perda devastadora dos pais. Próximo dos caixas, Arturo Benavides, de 60 anos, um veterano do exército, estava no caminho de Patrick, que, em resposta, ceifou sua vida. Agora, nos corredores, ele baleou múltiplas pessoas, o casal Maria e Raul Flores, juntos há mais de 60 anos. Andy Englesby, que havia feito uma ligação instantes antes do ataque com sua filha, e, infelizmente, o último. Léo Campos e Maribel Hernandes, casados há 16 anos, tinham acabado de deixar o cachorro no pet shop. Infelizmente, foram mortos brutalmente enquanto fazia compras. David Johnson foi morto enquanto protegia sua esposa, Cat, e neta, Caitlin, nos corredores frontais. Eles haviam ido à loja especificamente para comprar materiais escolares e um presente para a neta, celebrando o início de um novo ciclo para a criança. David se jogou na frente da esposa e neta. Ele foi alvejado várias vezes, enquanto elas se escondiam para debaixo do balcão. Elas saíram ilesas durante o ataque. David veio a óbito instantaneamente. Ivan Filiberto Manzano e Elsa Mendoza Marques também foram mortos nos corredores. A última vítima de dentro da loja foi Margie Heckard. Ela estava fazendo compras rotineiras quando foi covardemente assassinada. A morte de Margie após o ataque se transformou em uma notícia global, quando descobriu da situação de seu marido. Antônio Basco e Margie Heckard estavam juntos há 22 anos e eram, segundo ele, um só. Após a morte de Margie, Antônio Basco confessou que ela era sua única família em El Paso e que ele se sentia completamente sozinho no mundo.
Antônio recebeu mais de 10 mil cartões de condolências vindos de todas as partes do mundo, de pessoas que se comoveram com sua história de amor e perda. Lamentavelmente, a história de Antônio também teve um fim triste. Ele faleceu em 2021, cerca de 2 anos após o ataque. Para muitos em El Paso, ele morreu de causas naturais, mas com o coração partido, incapaz de superar plenamente a ausência da mulher que ele chamava de seu anjo. Motherfuckers busting guns in Walmart right now. AK, somebody's got shot. Fuck. It's got an AK. Nearly hit my ear. My holler at y'all, no shot. No shot in my pocket. Patrick Crusius percorreu a loja corredor por corredor, recarregando seu rifle, continuou atirando dentro da loja por quase 3 minutos, antes de sair pela última vez e voltar ao carro. Ele é visto saindo de dentro da loja por uma câmera de segurança. Nessas imagens, é possível ver uma mulher deitada se protegendo daquele pesadelo. Ele parou para atirar em um carro em movimento no estacionamento, matando um homem e ferindo sua esposa. Estima-se que ele disparou aproximadamente 90 projéteis ou menos no total. Ele saiu da vaga às 10 horas e 42 minutos. Quando o último cartucho caiu ao chão, El Paso já não era a mesma cidade. O mapa do Walmart havia se tornado um memorial de dor. Ele saiu do Walmart dirigindo seu Honda Civic. Ele não tentou fugir para longe ou resistir. Em vez disso, dirigiu cerca de 1 quilômetro até um cruzamento próximo a Sunnyfield Street. Diferente de muitos atiradores em massa que encerram a própria vida ou buscam o confronto final, Patrick Crusius avistou uma viatura da polícia de El Paso que estava a caminho da ocorrência. Ele parou o carro, saiu com as mãos para cima e se identificou calmamente aos oficiais. A abordagem foi direta. Os policiais, com armas em punho, ordenaram que ele se deitasse. Ele obedeceu sem oferecer qualquer resistência física. Assim que foi abordado pelos oficiais, suas primeiras palavras foram uma confissão direta e fria. Eu sou o atirador. Nunca me había pasado esto. Todavía está el que disparó dentro del Walmart. Os primeiros socorristas começaram a chegar ao local dentro de 6 minutos da primeira chamada ao 911. O saldo final foi de 23 mortos e 22 feridos. 20 vítimas foram declaradas mortas no local. Uma morreu no dia seguinte, outra 2 dias depois, e uma terceira faleceu 8 meses depois, em abril de 2020, dito anteriormente. Entre os mortos estavam 13 americanos, 8 mexicanos e 1 alemão. As 23 vítimas fatais foram identificados: Andre Anchondo, 23 anos, Jordan Anchondo, 24 anos, Arturo Rodrigues, 64 anos, Andy Inglesby, 86 anos, Javier Rodrigues, 15 anos, a vítima mais jovem, David Johnson, 63 anos, Ivan Filiberto Manzano, 46 anos, Maria Eugênia Legarreta Rotti, 58 anos, Elsa Mendoza Marques, 57 anos, Juan de Dios Velázquez Chairés, 67 anos, Glória Irma Marques, 61 anos, Maria Flores, 77 anos, Raul Flores, 77 anos, Jorge Calvilho Garcia, 61 anos, Alexander Gerhard Hoffmann, 66 anos, Teresa Sanches, 82 anos, Sara Esther Regalado, 66 anos, Adolfo Serros Hernandes, 68 anos, Mardi Reckard, 63 anos, Luiz Alfonso Juárez, 90 anos, Leonardo Campos Júnior, 41 anos, Maribel Loya, 56 anos, e Guilhermo Memo Garcia,
54 anos de idade. Já sob custódia e durante o interrogatório inicial, declarou abertamente suas intenções e objetivo. O vídeo do interrogatório de Patrick é extenso, mas aqui irei colocar apenas trechos importantes. We want to know what happened today. Well, I don't know. It's a long story, man. Well, we're here to hear it. We want to hear it because we want to know what happened today. I mean, I just had violent thoughts, and Okay. I've been battling them for a long time, and I just... Are you under any? Yesterday, I mean, I didn't think I'd actually do it, but, you know, yesterday I started having, like, really violent thoughts, and the next day I just drove and did it. Okay. Where were you yesterday when you were having these At my thoughts? grandma's house. Grandma's. Okay. I left when they were asleep. So you left. You left. I couldn't sleep at midnight, so I just left and then I did it. So this was in Richardson at your grandparent. No, they live in Allen. I'm sorry. And now you're in Allen, Texas. Last night Yeah. at your grandparents, and you're saying that you couldn't fall asleep because you were having thoughts. Yeah, and then, I mean, I have them all the time. Okay. Are you getting any help for that? I mean, I went to a therapist for a while, but I just didn't continue. I didn't think I would help. Okay. So you said you woke up at about midnight? No, I couldn't sleep. Oh, I'm sorry. So you couldn't sleep. So at about midnight you left? Uh, You left? yeah. You left I your just, grand. I just drove straight here, and then I drove around for a while, and then I just did it. Okay. And who? So you drove over here, and you what kind of gun? You said ammo and gun. What kind of gun did you bring with you? It's an AK-47. I can't remember what type. Is the gun registered under you? Yeah, So you purchased it? And how long ago did you purchase it? maybe like a month or two. Back in Allen? Yeah. Okay. And did you only purchase? Is that the only gun you had with you? Okay. How much did you buy the gun for? You don't remember? I don't remember. Okay. Did you buy it at a gun store? Where'd you buy it at? Off the street? No. I bought it offline. Okay. I don't think you can get AK set. Well, I don't know. That's why I'm just asking you. Yeah, I just got it from like Romania or something. Okay. And then, you know, you ship it in, and then I did all the paperwork and stuff. Okay. And then you bought the ammo along with the gun, or you bought the ammo later on? I think I wanted a gun for a long time. So I bought the ammo like a long time before I got the gun. Uh-huh. Okay. So then you jump in your truck. Your car. Okay. Car. Your Honda Civic. Okay. What's your thinking process where you're driving? Where do you have a destination? Are you saying I'm going to go? I can't. Yeah, I didn't want to do it anywhere near Dallas because it's like I don't want to traumatize my parents. Okay. So I just what's the furthest away from Dallas? El Paso, pretty much without crossing the border. Okay. So what time would you say you drove into El Paso City limits? Do you know? Would you have an idea? It took like 10 hours. Okay. Do you know, did you have an intention of shooting a particular group of people? What I mean is whites, Mexicans, Yeah. blacks, anything like that? Yeah. I guess I was bullied in high school by Mexicans, so You were what? I was bullied in high school by Mexicans, so Okay. yeah, So your intent was to shoot Mexicans? yeah, I mean, yeah. Okay. All right. So you're saying your intention was to shoot Mexicans because you were bullied in high school by Mexicans? I mean, I rationalized it in a different way, but you know what I'm saying? But I didn't. That's really what it was. In reality, I guess I just have an issue with them. I don't know. Okay. So it's fair to say you don't like Mexicans? But did I tell you? I posted that thing online. No. What did you post? The like an explanation of why I did it. Okay. What did you post it under? I just posted it on like 4chan or something. On what? Like, you know what 4chan is? No. Can you explain to me? I mean, 4chan? 4chan. 4chan? You just put stuff on there. I don't know. Okay. But it's under your name? And when did you post that?
I don't remember. I know it was like today, but So was it after the shooting? no, I don't think so. So it was prior. I think, yeah. Okay. And so how does it read when it's posted? Like, do you have a profile It's name like or? no, it's just anonymous. I mean, I Okay. just posted it because I thought I was gonna die, so I Okay. thought there'd be armed set. I don't know. I mean, I thought there'd be somebody shooting back. So Okay. I mean, I also have like a in my car. So Okay. I'm not sure if you guys found that yet or not. No, I just didn't want people thinking I was a white supremacist. That's why I posted it. Really. Okay. I guess it's not a manifesto. I guess it's technically a manifesto. Okay. I just didn't want someone misinterpreting it. Okay. Okay. I want you to. I'm going to hand you this, and I want to see if this is what you were referring to as far as your manifesto. If that's the one you posted. Oh yeah, that one. Yep. Is that the only one? Yep. Seems a little shorter, but there was 4 full pages. No, it's just the format. Is this it? Yeah, it's just the format's Okay. off, which is why I thought it was. But I'm just saying this is what you posted. Yeah. Yes. Okay. Did anyone send you to do this? Instruct you to do this? I mean, I guess part of me wanted to mean something. So, yeah, it wasn't like, if you read it, you'll see what I mean. I just didn't want it to be like, I killed a bunch of innocent people and, died. I guess, it's pathetic. Where's that ear protection? Why did you wear ear protection? Because I don't like noise. I'm autistic, so I Okay. don't like loud noises. Okay. What else are you diagnosed with? You just mentioned right now that you're Lots of autistic. stuff. Like what? Can you tell me? I mean, I'm just on the spectrum. They call it, they just say, like, you're on the spectrum. I'm just not good with people. I'm antisocial. Okay. So they say Asperger's a lot. Okay. What else? Asperger's? Just antisocial behavior. Okay. And you said you're autistic? Okay. Do you take medications for these? I used to. I used to take, like, ADHD medicine Okay. a long time ago. How long have you been off of medication? It was just when I was little. So it's not relevant. It was just when I was little. I took ADHD. I didn't like it, so I refused to take it. Okay. A reação da família de Patrick Crusius foi de distanciamento público e choque. Logo nos primeiros dias, seus pais emitiram comunicados expressando que as ações do filho eram informadas por ideias e crenças que não aceitam ou perdoam, afirmando que nunca ouviram Patrick expressar as visões racistas e anti-imigrantes contidas no manifesto. Horas após o ataque, foi marcada por uma tensão extrema, dada a necessidade de entender se o atirador agiu sozinho ou se fazia parte de uma célula terrorista maior. Agentes e da polícia local isolaram a residência e realizaram uma entrada tática, tratando o local como uma potencial cena de crime e fonte de evidências digitais. De forma direta, os avós de Patrick colaboraram totalmente com as autoridades. Eles foram retirados da casa para que os agentes pudessem realizar uma varredura minuciosa em busca de explosivos, armas ou manifestos adicionais. O choque da família foi evidente, pois eles se viram subitamente no centro de uma investigação federal por um crime que desconheciam completamente. No final, a busca confirmou que o plano foi articulado de forma solitária dentro daquela casa, transformando um ambiente familiar comum em um ponto de origem para uma das maiores tragédias de ódio da história americana. Eles buscaram deixar claro que nunca compartilharam ou sequer tiveram conhecimento das visões racistas e extremistas contidas no manifesto, descrevendo o choque de descobrir que o jovem introvertido que vivia com os avós era capaz de tal brutalidade.
As reações foram intensas de todos os lados. O procurador federal John Bash confirmou que o caso seria tratado como terrorismo doméstico e que o Departamento de Justiça considerava seriamente aplicar a pena de morte. O FBI abriu investigação de crime de ódio no mesmo dia. Greg Abbott, governador do Texas, chamou o ataque de repugnante e intolerável e prometeu processar Patrick Crusius por assassinato capital e crime de ódio. Beto O'Rourke foi a voz mais inflamada. Acusou Trump de usar retórica que alimenta o racismo e disse que o presidente compartilhava a culpa pelo ataque. Chegou a chamá-lo publicamente de supremacista branco. Donald Trump, em seu discurso oficial na época, declarou que nossa nação deve condenar o racismo, o fanatismo e a supremacia branca. Ódio não tem lugar na América. As entrelinhas do manifesto de Patrick Crusius contavam outra história. O atirador usou o termo invasão hispânica para justificar sua carnificina, uma expressão que ecoava perigosamente no debate político da época. Patrick Crusius tentou blindar Trump de culpa em seu texto, chamando qualquer associação de fake news e alegando que suas ideias racistas já existiam muito antes daquela eleição. Mas o estrago estava feito. Para os críticos, a retórica de fronteira serviu como combustível, mesmo que o presidente focasse sua resposta em saúde mental e controle da internet. O que restou foi um embate brutal de narrativas. De um lado, um discurso oficial de paz. Do outro, um assassino que via o massacre não como um crime, mas como um ato de preservação contra um futuro que ele não aceitava. O governo mexicano criou linha de assistência para cidadãos afetados, e o secretário de Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, anunciou que o México formalizaria uma acusação contra Crusius por terrorismo contra cidadãos mexicanos. Um ponto de consenso raro foi a classificação do ataque. As autoridades federais trataram o caso como terrorismo doméstico, o que alimentou uma discussão maior sobre se os EUA deveriam criar uma lei federal específica para terrorismo doméstico, algo que não existia na época, já que o país tratava ameaças jihadistas com muito mais aparato legal do que extremistas brancos. No fundo, o caso virou um espelho das divisões políticas americanas de 2019. Imigração, armas e raça. Tudo ao mesmo tempo. Patrick Crusius foi condenado a 90 sentenças consecutivas de prisão perpétua em âmbito federal e a mais 23 sentenças de prisão perpétua em âmbito estadual, após se declarar culpado por crimes de ódio e assassinato capital. Em julho de 2023, o Tribunal Federal oficializou a punição após ouvir dias de depoimentos impactantes das vítimas. E em abril de 2025, o processo estadual foi encerrado com um acordo que evitou a pena de morte em troca da confissão total. Durante as audiências, Patrick manteve uma postura apática e silenciosa, evitando contato visual com os familiares enquanto era confrontado pelo horror de seus atos. Um dos momentos mais impactantes do julgamento, em um gesto de misericórdia que chocou o tribunal, declarou ter perdoado o atirador e ofereceu um abraço como símbolo de que o ódio não teria a última palavra. Patrick Crusius, no entanto, permaneceu paralisado e quase sem reação diante da demonstração de humanidade. O Walmart de Cielo Vista, palco do crime, foi completamente fechado por 3 meses para uma reforma total. A empresa optou por não demolir o prédio, mas transformou seu interior e ergueu o memorial Grand Candela no estacionamento, uma torre de luz composta por 23 arcos que simboliza a unidade da cidade. Na reabertura, em novembro de 2019, centenas de funcionários formaram corredores de aplausos para receber os clientes, muitos dos quais choravam ao entrar,
tentando recuperar um senso de normalidade em um local que agora carregava uma cicatriz histórica. O massacre em El Paso forçou o Walmart a uma mudança histórica. A empresa deixou de ser uma simples varejista para se tornar um ator político no controle de armas. Em uma resposta direta à letalidade do ataque, a rede baniu a venda de munições para pistolas e fuzis militares, como os calibres .223 e 5,56, além de encerrar completamente a comercialização de armas curtas em todas as suas unidades nos Estados Unidos. O CEO Doug McMillon declarou o status quo inaceitável, solicitando que clientes parassem de portar armas visíveis nas lojas e restringindo o estoque exclusivamente a rifles e espingardas de caça tradicional. Essa reestruturação desmilitarizou as prateleiras da maior varejista do país, reduzindo drasticamente sua participação no mercado de munições como uma forma de repúdio à lógica de violência em massa que o atirador tentou justificar. Patrick Crusius não teve tanto respeito online e admiração da maneira que idealizou, sendo ridicularizado. O Shujak é uma variante do meme Wojak, que surgiu em fóruns como o 4chan. Sua estética foi modelada diretamente a partir da foto de identificação de Patrick Crusius após sua prisão e sua foto de perfil inexplicavelmente patética do Facebook. Inicialmente, o objetivo era satirizar e zombar de extremistas, referindo-se a eles como humanoides de esgoto. No entanto, em nichos mais radicais, a imagem acabou sendo apropriada e usada tanto para ridicularizar quanto, perversamente, para criar uma identidade visual para o grupo que o atirador dizia defender. É a desumanização de um assassino, transformada em um ícone gráfico. Patrick Crusius buscava a glória ideológica e a expulsão de uma cultura que ele odiava. Em vez disso, ele terminou seus dias em uma cela, enquanto o rosto que ele tentou usar como arma de propaganda foi transformado em uma caricatura de internet que simboliza, para a maioria, o vazio e o fracasso de sua ideologia. Embora o atirador tenha tentado se colocar como um mártir de uma causa maior, antecipando que sua morte era inevitável ou que sua captura resultaria no desprezo de sua própria família, o desfecho real foi a sua condenação a sucessivas prisões perpétuas, o que garantiu que sua voz fosse silenciada pela justiça. O caso deixa um legado doloroso sobre como a radicalização online pode transformar paranoias individuais em tragédias coletivas, mas também ressalta a resiliência de uma comunidade que, em resposta ao ódio que visava dividi-la, escolheu a união e a preservação da memória de seus entes queridos acima da ideologia destrutiva do agressor.